Você já teve a sensação de que a vida dos famosos parece um roteiro maluco escrito por um autor de novela que tomou muito café? Uma semana tem briga, na outra tem paz. Um dia estão casados, no outro estão com preguiça. Sim, preguiça de viver a vida de solteiro que todo mundo pediu. Se você piscar, você perde o último capítulo dessa grande comédia dramática que é o mundo das celebridades. E é por isso que você precisa estar aqui com a gente. Antes de mergulharmos de cabeça nas fofocas mais quentes da semana, faça um favor a si mesmo e ao seu feed de notícias. Se inscreva agora mesmo no canal Virou Notícia Oficial e já deixa o like neste vídeo. Confia, o que eu vou te contar hoje vale a sua inscrição. Você não vai querer saber dessas histórias pela metade na roda de amigos, vai? Pronto! Então vamos lá! Nossa primeira parada é no recém-inaugurado Mercado dos Solteiros, onde uma das peças mais cobiçadas do tabuleiro resolveu que prefere ficar na caixa. Obrigado. Estamos falando de Lucas Guimarães. Após o fim de um casamento de quase 15 anos com Carlinhos Maia, um relacionamento que foi mais televisionado que muito programa de auditório, o Brasil parou e perguntou: e agora? Para onde vai o coração de Lucas? A resposta, meus caros, é surpreendente e, ao mesmo tempo, hilária, para lugar nenhum. Pensem comigo, o cara se vê livre, leve e solto. O celular, como era de se esperar, virou uma central de atendimento ao flerte. Mensagens pipocando de todos os lados, de homens, de mulheres, de tudo quanto é canto do país. O cardápio de opções é vasto. Um verdadeiro banquete de oportunidades amorosas. E o que ele faz? Reclama. Sim, você ouviu direito. Em um mundo onde as pessoas pagam aplicativos para ter um pingo da atenção que ele está recebendo de graça, Lucas Guimarães abriu o coração, ou melhor, a falta de paciência, e confessou que não tem o menor saco para o joguinho da conquista. A frase de ouro, que deveria ser emoldurada e colocada na parede de todos os recém-solteiros, foi: não tenho alma de quenga. É de uma honestidade brutal, não acham? Ele basicamente olhou para a infinidade de ois, sumido, e respondeu com gigantesco que preguiça. Enquanto a torcida organizada da internet já imaginava Lucas em baladas, viagens e romances cinematográficos, ele estava, muito provavelmente, de pijama, escolhendo qual série maratonar. E aqui fica a primeira grande reflexão que eu quero provocar em vocês. Será que a gente desaprendeu a ficar sozinho? Pensem bem. A pressão social para superar um término é quase sempre sinônimo de arrumar outra pessoa. É como se a felicidade só existisse a 2, ou a 3, ou em uma festa com 50. Lucas, com sua sinceridade desarmante, joga essa lógica pela janela. Ele nos força a perguntar: qual é o problema em querer a própria companhia? Em focar no trabalho, em colocar a cabeça no lugar, em simplesmente descansar? Ele não está dizendo que virou um monge. Apenas que, no momento, a prioridade é ele mesmo. O roteiro que o público escreveu para a vida dele incluía beijos, amassos e talvez uma pitada de drama. O roteiro que ele está escrevendo para si mesmo, no entanto, parece ter mais a ver com paz, boletos e o prazer de não ter que dar satisfação a ninguém. É quase um ato revolucionário em uma era de exposição máxima. Essa atitude do Lucas nos joga numa sinuca de bico existencial. De um lado, o desejo coletivo de ver o circo pegar fogo, de acompanhar a volta por cima através de novos relacionamentos. Do outro, um homem que simplesmente diz: obrigado, mas agora não. Ele está recusando o papel de protagonista da novela da pegação que todos queriam assistir. E, ao fazer isso, ele não apenas controla a própria narrativa, como também expõe uma verdade inconveniente. Às vezes, a melhor companhia que podemos ter depois de um longo relacionamento é a nossa. Mas se Lucas Guimarães está pisando no freio da vida amorosa, tem gente que está com o pé trocado, literalmente, e precisando de um puxão para não sair da pista de dança. A nossa próxima história envolve brilho, críticas da internet e um professor que virou praticamente um herói.
E por falar em se jogar na pista, se Lucas Guimarães está fugindo da pista de dança da vida, nossa próxima personagem resolveu mergulhar de cabeça, mesmo que o primeiro passo tenha sido, digamos, um pouco fora do ritmo. Senhoras e senhores, vamos para o palco mais iluminado e julgado dos domingos brasileiros, o Domingão com Hulk, para acompanhar a estreia de Kátia Fonseca na Dança dos Famosos. A Dança dos Famosos. Aquele quadro mágico que nos lembra que celebridades também são gente como a gente. Suam, erram a coreografia e, às vezes, precisam de uma ajudinha divina ou do professor. Kátia Fonseca, uma veterana da televisão, conhecida por sua espontaneidade e carisma, decidiu encarar o desafio. Botou seu figurino brilhante, sorriu para as câmeras, e a internet fez o que ela faz de melhor, julgou. Em questão de minutos, o tribunal das redes sociais já estava com o martelo em punho. Comentários sobre a falta de molejo, a rigidez nos movimentos e a desenvoltura de uma porta, palavras dos internautas, não minhas, começaram a pipocar. Para muitos, a estreia de Kátia não foi exatamente um sucesso de bilheteria. Poderia ser o fim da história, certo? Mais uma celebridade massacrada por haters anônimos. Mas é aqui que o enredo dá uma virada digna de Oscar. Em vez de se esconder atrás de uma desculpa, de culpar o nervosismo ou o sapato apertado, Kátia fez algo muito mais poderoso. Ela concordou com as críticas. Com uma honestidade que desarma qualquer um, ela admitiu que a coisa não foi fácil. E mais, ela nos deu um detalhe de bastidor que é simplesmente genial. Ela confessou que, no meio da apresentação, teve um momento de pane geográfica. Seu cérebro deu um recalculando rota e ela começou a ir para o lado completamente oposto do que o ensaiado. Agora, pare e imagine a cena em câmera lenta. A música pulsante, as luzes ofuscantes, milhões de pessoas assistindo e Kátia, em seu próprio universo paralelo, iniciando uma jornada para o lado errado do palco. O que a salvou do desastre televisionado? Um puxão. Sim, um puxão literal e providencial de seu professor, o herói Luca. Ele não apenas a conduziu na dança, ele a rebocou de volta para a realidade da coreografia. Luca não foi apenas um professor, foi um salva-vidas, um guia, um anjo da guarda com sapatos de dança. E em vez de lamentar o quase-mico, Kátia transformou a história em uma anedota divertida. Mais do que isso, ela usou seu tempo para enaltecer os outros. Elogiou os colegas de grupo, se derreteu em gratidão por Luciano Huck e fez questão de aplaudir o time que ficou em primeiro lugar, chamando a performance deles de perfeita. Essa atitude, meus amigos, é uma aula. Em um mundo onde todos querem parecer perfeitos e inabaláveis, Kátia Fonseca nos mostrou a beleza da vulnerabilidade. Ela nos lembrou que errar é humano, mas admitir o erro com bom humor e ainda elogiar o sucesso alheio é quase uma superpotência. Isso nos leva à nossa segunda reflexão da noite. Quantos de nós teríamos a coragem de aprender algo completamente novo na frente de milhões de pessoas? Quantos de nós suportaríamos a avalanche de críticas e ainda assim teríamos a elegância de sorrir, admitir a falha e celebrar quem foi melhor? A performance de Kátia na pista talvez não tenha garantido um 10 dos jurados, mas sua performance de inteligência emocional fora dela merecia a nota máxima. Ela nos lembra que a jornada é mais importante que o passo perfeito, e que, às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que nos puxe na direção certa. Resta saber se ela vai pegar o jeito e nos surpreender nas próximas semanas ou se continuará sendo a protagonista de momentos hilários de Quase Lá. De qualquer forma, já ganhou nossa torcida. Mas se a história de Kátia é sobre um tropeço corrigido com um puxão amigo, nossa próxima parada é num terreno muito mais explosivo. Um campo minado de acusações antigas, indiretas afiadas e uma paz recente que ninguém sabe se é um tratado verdadeiro ou apenas uma trégua estratégica. Preparem-se, porque agora vamos desvendar o capítulo mais recente da saga que nunca acaba. A eterna farpa entre Luana Piovani e Cíntia Dicker. E por falar em se jogar na pista. Se Lucas Guimarães está fugindo da pista de dança da vida, nossa próxima personagem resolveu mergulhar de cabeça. Mesmo que o primeiro passo tenha sido,
digamos, um pouco fora do ritmo. Senhoras e senhores, vamos para o palco mais iluminado e julgado dos domingos brasileiros, o Domingão com Hulk, para acompanhar a estreia de Kátia Fonseca na Dança dos Famosos. A Dança dos Famosos. Aquele quadro mágico que nos lembra que celebridades também são gente como a gente. Suam, erram a coreografia e, às vezes, precisam de uma ajudinha divina ou do professor. Kátia Fonseca, uma veterana da televisão, conhecida por sua espontaneidade e carisma, decidiu encarar o desafio. Botou seu figurino brilhante, sorriu para as câmeras, e a internet fez o que ela faz de melhor, julgou. Em questão de minutos, o tribunal das redes sociais já estava com o martelo em punho. Comentários sobre a falta de molejo, a rigidez nos movimentos e a desenvoltura de uma porta, palavras dos internautas, não minhas, começaram a pipocar. Para muitos, a estreia de Kátia não foi exatamente um sucesso de bilheteria. Poderia ser o fim da história, certo? Mais uma celebridade massacrada por haters anônimos. Mas é aqui que o enredo dá uma virada digna de Oscar. Em vez de se esconder atrás de uma desculpa, de culpar o nervosismo ou o sapato apertado, Kátia fez algo muito mais poderoso. Ela concordou com as críticas. Com uma honestidade que desarma qualquer um, ela admitiu que a coisa não foi fácil. E mais, ela nos deu um detalhe de bastidor que é simplesmente genial. Ela confessou que, no meio da apresentação, teve um momento de pane geográfica. Seu cérebro deu um recalculando rota e ela começou a ir para o lado completamente oposto do que o ensaiado. Agora, pare e imagine a cena em câmera lenta. A música pulsante, as luzes ofuscantes, milhões de pessoas assistindo e Kátia, em seu próprio universo paralelo, iniciando uma jornada para o lado errado do palco. O que a salvou do desastre televisionado? Um puxão. Sim, um puxão literal e providencial de seu professor, o herói Luca. Ele não apenas a conduziu na dança, ele a rebocou de volta para a realidade da coreografia. Luca não foi apenas um professor, foi um salva-vidas, um guia, um anjo da guarda com sapatos de dança. E em vez de lamentar o quase-mico, Kátia transformou a história em uma anedota divertida. Mais do que isso, ela usou seu tempo para enaltecer os outros. Elogiou os colegas de grupo, se derreteu em gratidão por Luciano Huck e fez questão de aplaudir o time que ficou em primeiro lugar, chamando a performance deles de perfeita. Essa atitude, meus amigos, é uma aula. Em um mundo onde todos querem parecer perfeitos e inabaláveis, Kátia Fonseca nos mostrou a beleza da vulnerabilidade. Ela nos lembrou que errar é humano, mas admitir o erro com bom humor e ainda elogiar o sucesso alheio é quase uma superpotência. Isso nos leva à nossa segunda reflexão da noite. Quantos de nós teríamos a coragem de aprender algo completamente novo na frente de milhões de pessoas? Quantos de nós suportaríamos a avalanche de críticas e ainda assim teríamos a elegância de sorrir, admitir a falha e celebrar quem foi melhor? A performance de Kátia na pista talvez não tenha garantido um 10 dos jurados, mas sua performance de inteligência emocional fora dela merecia nota máxima. Ela nos lembra que a jornada é mais importante que o passo perfeito, e que, às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que nos puxe na direção certa. Resta saber se ela vai pegar o jeito e nos surpreender nas próximas semanas ou se continuará sendo a protagonista de momentos hilários de Quase Lá. De qualquer forma, já ganhou nossa torcida. Mas se a história de Kátia é sobre um tropeço corrigido com um puxão amigo, nossa próxima parada é num terreno muito mais explosivo. Um campo minado de acusações antigas, indiretas afiadas e uma paz recente que ninguém sabe se é um tratado verdadeiro ou apenas uma trégua estratégica. Preparem-se, porque agora vamos desvendar o capítulo mais recente da saga que nunca acaba. A eterna farpa entre Luana Piovani e Cíntia Dicker. Agora, respire fundo.
Esqueça os passos de dança e a preguiça de paquerar. Entramos em um território onde as palavras são armas, as redes sociais são campo de batalha e as feridas, meus amigos, são profundas e muito, muito públicas. Estamos falando daquela que talvez seja a mais duradoura e fascinante treta do showbiz brasileiro. A saga Piovani vs Dicker, com Pedro Scooby no epicentro do furacão. Para entender a dimensão disso, precisamos definir os jogadores. De um lado do ringue, temos Luana Piovani, atriz, mãe leoa, a imperatriz da sinceridade, uma mulher que parece não ter um filtro entre o cérebro e a boca, e que transformou seus stories em um diário de bordo da vida real, doa a quem doer. Do outro lado, temos Cíntia Dicker, modelo internacional, mãe da pequena Aurora e madrasta dos filhos de Luana, tentando navegar as águas turbulentas de uma família moderna sob os holofotes, com um campeão de ondas gigantes como marido. Essa não é uma briguinha qualquer por causa de um unfollow. É uma colisão de mundos, de personalidades e, principalmente, de visões sobre maternidade e responsabilidade. O ponto de ignição, a bomba atômica que deu início à guerra como a conhecemos hoje, explodiu no Natal de 2022. E o motivo foi dos mais delicados possíveis. A filha de Cíntia e Scooby, a pequena Aurora, tinha acabado de nascer e precisou passar por cirurgias, ficando na UTI. Um momento de extrema fragilidade para qualquer família. Foi então que, segundo Luana, o casal quis levar os 3 filhos mais velhos, Dom, Ben e Liz, para passar o Natal com eles. A reação de Piovani foi imediata e vulcânica. Em uma série de vídeos, ela expôs sua indignação para milhões de seguidores. Para Luana, a equação era um absurdo. Como assim, com uma recém-nascida em estado crítico, a prioridade seria organizar a logística para buscar as outras crianças? Na cabeça dela, aquilo não era apenas inconveniente, era uma demonstração de completa irresponsabilidade. Ela não se contentou em criticar a decisão, ela dissecou o comportamento do ex e da atual dele. Acusou Scooby de ser um pai troféu, questionou as prioridades dele e não poupou nem o jeito de Cíntia. Até a forma como a modelo teria dirigido para a maternidade virou munição no arsenal de críticas de Luana. O conflito saiu da esfera privada e se tornou um espetáculo público, transmitido em tempo real. Luana, sentindo-se desrespeitada e preocupada, chegou a afirmar que Cíntia desligou o telefone na sua cara no meio da discussão. Foi o estupim. A resposta do casal Scooby Dicker não veio em forma de vídeo, mas de um ato digital com o peso de uma declaração de guerra, o unfollow. Ambos deixaram de seguir Luana Piovani. No código das celebridades, isso é o equivalente a rasgar todas as fotos de família e jogar na lareira. Cíntia, mais tarde, de forma sutil e elegante, postou uma indireta sobre a importância do respeito, deixando no ar que, para ser respeitada, era preciso primeiro respeitar. A mensagem era clara. A ponte de comunicação entre elas havia sido dinamitada. E assim, um muro de gelo foi erguido. Seguiu-se um período de Guerra Fria, com farpas ocasionais, mas principalmente um silêncio ensurdecedor, onde qualquer movimento era analisado como uma possível provocação. E aqui eu te pergunto, por que essa briga nos fascina tanto? Talvez seja porque ela é um espelho amplificado dos dramas de muitas famílias anônimas. A complexa dança de papéis entre a ex-mulher, o pai, a madrasta e os filhos que ficam no meio de tudo. É um roteiro universal. A grande diferença é que o deles é televisionado, comentado e julgado por milhões de pessoas que, na maioria das vezes, tomam lado como se estivessem em uma final de campeonato. O tempo passou, a poeira pareceu assentar, mas a tensão continuava ali, no ar, como a calmaria que antecede a tempestade. A relação era puramente protocolar, focada no bem-estar das crianças, mas sem nenhum sinal de afeto ou reconciliação. As linhas de batalha estavam claramente desenhadas. Parecia que essa seria a dinâmica para sempre. 2 mulheres fortes, em lados opostos de uma história, unidas por 3 crianças e separadas por todo o resto. Mas então, quando ninguém mais esperava, quando a guerra parecia ter se tornado o estado natural das coisas, algo aconteceu. Um gesto.
Uma publicação. Poucas palavras que quebraram a internet e colocaram em xeque tudo o que sabíamos sobre essa rivalidade. Um movimento tão chocante e inesperado que deixou todo mundo com a mesma pergunta: o que diabos aconteceu aqui? O que poderia quebrar um muro de gelo construído com acusações, um follows e anos de silêncio tenso? Uma nova briga. Uma nova polêmica. Nada disso. O silêncio foi quebrado. E não foi com um grito, mas com um sussurro de gratidão. Sim, você ouviu direito. Em um dia que parecia como qualquer outro, Luana Piovani, a mesma mulher que já havia dissecado publicamente os defeitos da relação do ex-marido, usou suas redes sociais para agradecer a Cíntia Dicker. AGRADSR. A palavra que ninguém jamais imaginou que veria ligando esses dois nomes. O motivo, à primeira vista, parece banal, mas é no detalhe que mora a revolução. Cíntia havia resolvido um problema escolar, uma pendência burocrática envolvendo o filho mais velho, Dom. Um ato de madrasta. Um gesto de cuidado que, em qualquer família anônima, passaria despercebido, seria parte da rotina. Mas no universo paralelo da família Piovani Scooby, esse gesto foi um evento sísmico. Foi a água no deserto, o ramo de oliveira estendido sobre o campo de batalha. Luana não apenas reconheceu a ajuda, ela tornou esse reconhecimento público. Ela mostrou para seus milhões de seguidores que, para além da guerra, existia uma colaboração pelo bem maior, o filho delas. O que esse obrigado realmente significa? É uma bandeira branca definitiva? O armistício foi assinado e a paz reinará para sempre? Ou é apenas uma trégua estratégica, um reconhecimento de que, para sobreviver na complexa logística da coparentalidade, é preciso escolher bem as batalhas? Talvez a resposta mais honesta seja: é um sinal de maturidade. Um lembrete poderoso de que pessoas evoluem, relacionamentos se transformam e que até as mais profundas feridas podem, se não cicatrizar por completo, ao menos parar de sangrar. Quem acompanha essa novela sabe que um capítulo de paz não apaga temporadas inteiras de conflito. O histórico é longo e as personalidades são fortes. Mas, pela primeira vez em muito tempo, vimos uma ponte ser construída onde antes só havia um abismo. E isso nos leva à reflexão final sobre essa saga. Será que estamos testemunhando uma nova era, onde o bem-estar das crianças finalmente se sobrepõe a qualquer ego ferido? Ou foi apenas um momento de clareza em meio ao caos? A pergunta que fica no ar, e que eu quero que vocês respondam nos comentários, é: essa paz veio para ficar? E no fim, o que as histórias de Lucas, Kátia e da dupla Luana Cíntia realmente nos contam quando colocadas lado a lado? Elas pintam um quadro fascinante sobre a diferença entre a expectativa do público e a realidade humana. Nós, o público, queríamos ver Lucas Guimarães vivendo um romance de cinema para superar o fim do casamento, mas a realidade dele era o desejo por paz e por seu próprio sofá. A internet esperava que Kátia Fonseca flutuasse na pista de dança com a perfeição de uma profissional, mas a realidade dela nos presenteou com a beleza de ser vulnerável, de errar o passo e rir de si mesma. E, claro, todos nós sentávamos com a pipoca na mão, esperando o próximo round, a próxima farpa entre Luana e Cíntia, mas a realidade delas nos surpreendeu com um vislumbre de colaboração e, quem sabe, de perdão. Seja fugindo da paquera, sendo salvo por um puxão providencial no meio da coreografia ou agradecendo publicamente a uma antiga rival, a vida dos famosos nos prova, semana após semana, que o roteiro que nós escrevemos para eles raramente corresponde ao que eles vivem nos bastidores. E a verdade é que o entretenimento mais genuíno não está na perfeição forjada, mas nessas reviravoltas inesperadas, nessas verdades desconfortáveis e nesses momentos de pura e simples humanidade. A vida real, afinal, é muito mais interessante que qualquer reality show. E você, o que achou de tudo isso? Lucas está certíssimo em priorizar a paz de espírito? Você teria a coragem de Kátia para dançar em rede nacional? E a pergunta de $1 milhão: a paz entre Luana e Cíntia vai durar mais que um verão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos transformar essa fofoca em uma grande conversa. E não se esqueça,
Se você gostou dessa análise e quer continuar desvendando os bastidores do mundo das celebridades com a gente, seu like é fundamental e sua inscrição é obrigatória. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no Virou Notícia Oficial, onde a notícia é só o começo da história.